setembro como Dia Mundial da Democracia e convidou os países a comemorarem a data. Considerando a relevância do tema, a Câmara dos Deputados promove hoje palestra tendo como convidado o cientista político professor Renato Janine Ribeiro. Convidamos todos para, em posição de respeito, assistir ao hino nacional que será exibido no telão. Convidamos o senhor diretor do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, CEFOR, Fernando Saboia Vieira, para dar boas-vindas aos presentes. Eu quero, em nome da direção da Câmara dos Deputados, especialmente a nossa diretoria de recursos humanos, o Centro de Formação, Treinamento da Câmara, dar as boas-vindas a vocês todos. Esse programa hoje, esse evento, ele faz parte de uma programação que o CEFOR tem desenvolvido por
orientação da Casa nos últimos anos, especificamente voltada para a formação para a democracia. A nossa última coordenação a ser organizada no centro foi criada exatamente com esse propósito de promovermos eventos tanto para servidores como para a sociedade em geral, abordando conteúdos ligados à cidadania, democracia, por compreendermos que a qualidade de tudo aquilo que nós fazemos, que o Poder Legislativo faz, estará sempre profundamente ligada à qualidade das pessoas, da compreensão que nós, servidores, que os cidadãos brasileiros, de modo geral, possam ter da democracia, da representação do parlamento, do que significa vivermos num país democrático, num país que pretende se aperfeiçoar os seus mecanismos de representação, de participação. Então, esse evento, ele marca exatamente esse propósito. Nós estamos muito contentes de poder realizá-lo, de termos aqui a presença do professor Renato. Temos certeza de que estaremos dando mais um passo, contribuindo para que não apenas os servidores da Câmara, mas todos os cidadãos que, de alguma maneira, interagem com o Parlamento e que possam vir a ter acesso a isso que nós fazemos, vão ter um crescimento pessoal e estarem mais qualificados para a sua participação como cidadão e como profissional. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que nós todos possamos aproveitar bastante a nossa palestra. Obrigado. Teremos agora a palestra do filósofo Renato Janine Ribeiro. Com doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, concluída em 1984, o palestrante é professor titular da referida universidade, onde ministra a disciplina Ética e Filosofia Política desde 1994, título que manteve após sua aposentadoria em agosto de 2011. Recebeu vários prêmios, dentre eles a Ordem Nacional do Mérito Científico, a Ordem do Rio Branco e o Prêmio Jabuti de Melhor Ensaio. Concebeu e apresentou na TV Futura 2 séries de programas sobre ética, exibidos também na TV Globo. Renato Janine Ribeiro é autor do livro Política para Não Ser Idiota, em coautoria com Mário Sérgio Cortella. Informamos que após a palestra, haverá espaço para perguntas dos participantes, que será conduzido pelo diretor do CEFOR, Fernando Saboia Vieira. Convidamos ao palco professor Renato Janine Ribeiro. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite do Alexandre, que foi quem entrou em contato comigo, e a acolhida que eu tive hoje, especialmente o doutor Fernando Saboia, a doutora Érica, e a presença de vocês. E devo dizer que para mim é uma grande honra estar aqui justamente convidado para falar no Dia da Democracia, que é uma data, de certa forma, síntese de tudo que é a nossa vida em sociedade, nosso grande ideal da vida em sociedade e do significado do Congresso Nacional na vida pública, uma vez que a gente elege um presidente da República, atualmente uma presidenta, pelo voto popular, isso é um grande momento democrático, mas tradicionalmente se considera que o órgão democrático por excelência na vida política é o órgão coletivo. A vontade de uma pessoa só, quando ela decide sozinha, mesmo estando escorada na votação de tantos brasileiros, mais de 100 milhões que votam nas eleições, mais de 60 milhões, se não me engano, que geralmente é o número que sufraga quem é eleito presidente da República, essa vontade, a vontade de uma pessoa só que acaba decidindo. Então, o fato de nós termos um órgão colegiado, em que se expõem posições políticas opostas, às vezes com veemência, às vezes até com agressividade, mas sobretudo com a diferença, isso de certa forma é síntese da democracia. Então a gente está na casa que representa o povo, não que representa os estados como o Senado, mas que representa o povo na sua diferenciação e que traz como resultado ter bancadas que entram em conflito, discutem e acabam de alguma forma chegando a um acordo que pode não ser sempre o idealmente preferível, mas é aquele em que a vontade da sociedade
conseguiu destilar o resultado, isso é extremamente importante do ponto de vista democrático. Por isso é muito importante que a Câmara celebre o Dia da Democracia e, por isso, repito, me sinto muito honrado com ter esse papel. Nós vamos utilizar um PowerPoint. Isso não é, vamos dizer, minha competência maior. A pessoa certamente lida com o PowerPoint melhor do que eu, mas eu acho que ele tem um papel importante. Um PowerPoint muitas vezes ajuda a gente a afirmar as ideias e especialmente o expositor a não perder o fio da meada, que é muito importante. Talvez ajude a vocês, mas pelo menos a mim ajuda. Então, podemos continuar, Fernando? Alexandre. Então, o tema é, como viram, democracia e cidadania. Vamos começar pelo muito óbvio, né? Creio que todos conhecem a etimologia da palavra democracia. Vamos dizer, a nossa política tem dois grandes valores positivos. Um é democracia, outro é república. Falarei da república um pouco no fim. São dois termos que sintetizam o que há de melhor na política atual. A democracia, que é a vontade do povo, a república, que é a preocupação com a coisa pública, com o bem comum. Democracia vem do grego, república vem do latim. Democracia é a fusão de demos e kratos. Demos é povo. Então, nós temos aí o poder do povo. A etimologia óbvia. O grande conhecimento que nós temos da democracia, praticamente o momento que nós dizemos ser o nascimento da democracia na sociedade humana, acaba sendo vinculado à Grécia Antiga, e especialmente à cidade de Atenas, a mais conhecida por nós das cidades gregas antigas. Então, nos séculos V e IV a.C., até o momento em que Atenas sucumbe aos exércitos de Alexandre o Grande, Atenas é um lugar importante da democracia. A democracia grega tem algumas características que são muito diferentes das atuais. Primeiro, votam todos os cidadãos. Não é uma democracia representativa, é uma democracia direta. Todas as pessoas podem participar, todos os cidadãos podem participar da reunião na praça pública e votar. Segundo ponto, essa democracia direta é desfrutada somente pelos varões, somente pelos cidadãos atenienses do sexo masculino. Mulheres não têm direito a voto. Estrangeiros também não têm direito a voto. E o conceito de estrangeiro para o grego era muito forte. Estrangeiro não era só quem nasceu no estrangeiro. Estrangeiro era também qualquer descendente de quem nasceu no estrangeiro. Então, mesmo alguém cuja família estivesse há várias gerações em Atenas, podia estar excluído da vida pública por ser um estrangeiro, ser considerado descendente de estrangeiro. E estrangeiro, já falei, é o não ateniense, não é o não grego, porque não existe a Grécia como um país unificado. Então, o número de não atenienses é razoável. Vou chegar daqui a pouco ao número, né, mas em princípio calcula-se que na época de esplendor da democracia ateniense havia 40 mil cidadãos que podiam participar da Assembleia, ou seja, 40 mil homens adultos do sexo masculino e descendentes de atenienses, numa população de 140 mil. É um dos cálculos que se tem. Esses cálculos, no tocante a tempos remotos, são sempre muito vagos, mas nos dão uma certa dimensão da coisa. A Assembleia se reunia com muita frequência. Há um cálculo que, por volta de 400 a.C., haveria uma reunião da Assembleia Popular cada 9 dias, 40 por ano. Contrastem isso, 40 vezes por ano, o cidadão passa, vamos dizer, um período inteiro na praça, vamos dizer, uma tarde inteira ouvindo falar de política e decidindo. Contrastem isso com o incômodo que tantas pessoas dizem ter ao exercer o direito de voto uma vez cada 2 anos. Cada 2 anos nós vamos a uma urna, vocês de Brasília cada 4, mas vamos dizer, quem não é de Brasília nem de Fernando de Noronha, cada 2 anos, e fica alguns minutos, mesmo que o trânsito esteja muito ruim, etc., não é tão longo. E para o ateniense, enquanto nós vamos uma vez à urna, ele teria ido talvez 80 vezes, durante 2 anos, à praça pública. Então, há uma mobilização por essa vida política que é significativa e que é muito diferente do que temos hoje. Agora, a palavra democracia nem sempre é uma palavra positiva para os gregos. Um dos maiores filósofos gregos, que é Aristóteles, na sua obra, quando ele usa a palavra democratia, a palavra grega, que é literalmente essa democracia, ele a apresenta como um regime em que existe um certo tipo de tirania, em que a maioria decide qualquer coisa, inclusive violando a lei. A democratia, como a chama Aristóteles, é o equivalente da tirania.
É o poder, no caso de um só, o tirano, no outro caso da multidão, mas um poder que não respeita as leis, não respeita os direitos. Resumindo, a palavra democracia, às vezes, é usada pelos gregos num sentido pejorativo, e quando é um sentido pejorativo, a ideia é de que os pobres querem expropriar, confiscar, tirar os bens dos ricos. No horizonte da palavra democracia, então, há para os gregos um sentido pejorativo. Não é só uma palavra positiva, é uma palavra que tem esse sentido. Uns defenderão e dirão, é isso mesmo, o povo tem que decidir, e se ele decidir promover mais igualdade social, é isto. Outros dirão, não, a democracia é um regime em que a demagogia prevalece, em que as pessoas falam para agradar ao público e, ao agradarem os mais pobres, podem destruir o tecido social. Não é uma discussão tão fora de época para nós, porque na nossa sociedade nós temos também um pouco esse problema. Nós vivemos no Brasil hoje um conflito agudo, justamente em função de distribuição de renda ou não, em função de quem paga a conta ou não, de programas sociais que de certa forma estão implantados, mas que não agradam a todos. Então, vocês veem, conflitos sociais estão presentes na ideia de democracia desde pelo menos o começo. Pode seguir, por favor, Alexandre. Bom, e depois, vamos dizer, desse período, há um eclipse da democracia até quase 1800. É muito difícil dizer quando some a forma de regime democrático. Nós podemos dizer que a República Romana tem um componente democrático até a sua abolição, mas é mais frágil do que o componente ateniense, porque em Roma existe um Senado, que é um órgão hereditário da nobreza, junto com a Assembleia Popular. Em Atenas não, você só tem o governo do povo. Mas, de qualquer forma, depois de 300 a.C. para cá, você tem pouca democracia no mundo, pelo menos ocidental. E é só por volta de 1800 que nós vamos ter uma volta da democracia. Próximo. E quando nós podemos datar isso, pego duas revoluções, nós temos 3 revoluções modernas, célebres. A primeira revolução inglesa, de 1688, mas que eu não incluí porque é muito controverso se ela institui um regime democrático. Ela estabelece um regime em que o parlamento vai ter um poder maior do que antes, mas é um parlamento que não tem um sufrágio tão amplo quanto nós vamos ter a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A Revolução Americana é a revolução da independência dos Estados Unidos, e com a independência dos Estados Unidos nós vamos ter, a partir daí, a constituição de um Estado em que o povo terá um poder de decisão importante. Com a Revolução Francesa também, a partir de 1789, nós temos cada vez uma ampliação da votação, mas ainda é um processo que vai demorar muito tempo até chegar ao que chamamos hoje de democracia. Próximo, por favor. Os Estados Unidos, quando adotam a Constituição deles, a única Constituição que eles tiveram, eles são um país que nunca mudou de Constituição, embora tenha mais de 2 dezenas de emendas, mas quando eles adotam a Constituição em 1787, eles estabelecem uma presença de 3 poderes que se equilibram a si próprios, e a conceituação é interessante porque é uma conceituação que diz que neles há um elemento monárquico, um elemento aristocrático e um elemento democrático. Ou seja, há uma ideia que vem desde a antiguidade de que nós teríamos 3 regimes. Um regime em que um só manda, rei, monarquia. Um regime em que os melhores mandam. Melhor, em grego, é ariston. Então, a aristocracia seria o poder dos melhores. Seria a aristocracia. E um regime em que o povo decide, que é a democracia. Uma coisa interessante na Constituição dos Estados Unidos é que os teóricos dela dizem que se trata de uma síntese do que há de melhor nos 3 regimes. Então, o poder executivo vai ser confiado a uma pessoa só, que é o chefe dele, ser o elemento monárquico. Uma das 2 casas do Congresso vai exercer a sua parte de poder pelos melhores. É uma casa pequena, na qual, nos Estados Unidos, eu estou falando, há 2 representantes de cada estado. Então, eles têm que ter uma idade maior, têm que ser mais velhos do que os membros da Câmara. Se não me engano, nos Estados Unidos é 30 anos, o requisito mínimo, enquanto no Brasil é 35. E temos uma casa que representa a população, que representa o povo, que é a Câmara. Vocês veem que a estrutura política da nossa Constituição é análoga. Também são os 3 elementos. O que a gente esquece
é esse poder, vamos dizer, monárquico, aristocrático que está embutido na nossa democracia. A gente esquece que a presidência da República, no regime presidencialista, tem esse elemento de uma pessoa que centraliza em si o poder de decisão. Uma pessoa que recebe um mandato para, durante 4 anos, ou 5, ou 6, ou até mesmo 7, dependendo do país, exercer a direção dos negócios políticos do país. Então, a ideia que está presente aí é de entrar o elemento democrático, mas ele não ser o único, ele ser equilibrado por outros. Uma outra forma de dizer isso, no caso da nossa Constituição, ou da Constituição americana, é dizer que o elemento aristocrático está no do Poder Judiciário. É outra forma. O Poder Judiciário, geralmente, pelo menos no Brasil, se preenche por indicação, não por eleição. Há países em que você elege os juízes. No Brasil, nós não elegemos. Os juízes são indicados a partir de concurso, a partir de nomeação. Concurso é um típico procedimento aristocrático. No concurso, nós procuramos selecionar quem? O mais capaz, o melhor, o mais competente. É o ariston. Se nós temos uma democracia, é porque nós vamos ter, então, um regime no qual o elemento vontade do povo, o elemento democrático, vai ser temperado pela escolha dos melhores. Por exemplo, nós elegemos os nossos representantes no Congresso, nos legislativos e nos poderes executivos pela vontade popular. E os funcionários públicos devem, pela Constituição, ser escolhidos por concurso. Ou seja, como eles não decidem a orientação, quem decide a orientação é o eleito, o funcionário público tem que ser o mais apto a fazer bem a sua função. Então tem que ter qualidade. É um pouco esse mix de regimes diferentes que a gente vai ter hoje. Por favor, Alexandre. E a democracia vai demorar muito para se consolidar. Apesar da França ter a sua revolução, conhecida como francesa, na Revolução em 1789, vai demorar quase um século até se consolidar a forma republicana. Só em 1875 que a República é instituída de uma forma, vamos dizer, duradoura. A Primeira República durou poucos anos, a Segunda República durou 4 anos, a terceira vai durar até a queda da França, a derrota da França para a Alemanha nazista, em 1940. Mas vai durar, então, pelos 65 anos. Ou seja, já uma vida de uma pessoa, digamos. Na época, mais até do que a expectativa de vida média de uma pessoa. E essa democracia, por exemplo, quando o hino francês, a Marselhesa, vai se impor. A gente não esquece ou não sabe, mas a Marselhesa, o hino da Revolução Francesa, durante vastos períodos dos 100 anos que se seguem à Revolução, é proibida. Há épocas em que é proibido cantá-la, que é considerado um hino revolucionário. E é por um século depois da Revolução que a Marselhesa é adotada definitivamente como hino francês. Nos Estados Unidos, até a Guerra Civil, é muito difícil falar propriamente em democracia, quando em mais ou menos metade dos estados dos Estados Unidos, os negros são propriedade privada. Os negros são vendidos, são surrados, são maltratados, não têm direitos. Então, se nós formos datar a consolidação da República, da democracia americana, não será antes da abolição da escravatura. Se dá em 1865. E podemos até dizer, nem aí. Agora, o que vai também ser uma coisa muito importante é o que podemos dizer o surgimento de uma expectativa de vida mais duradoura para as pessoas. Eu me explico. A palavra proletário é bastante usada no século XIX para designar o trabalhador. Mas proletário, a rigor, é aquele que não tem filho, que não tem família, que tem prole. Ora, quem tem prole é o bicho. Então, quando tem gente que tem prole, quer dizer que se a pessoa não tem filhos, essa pessoa é reduzida ao nível do bicho, do animal. E por que reduzida ao nível do animal? Porque ela não consegue, pelo seu trabalho, reunir dinheiro suficiente para criar os filhos. Então, no século XIX, é muito comum o trabalhador ir do campo para a cidade, ser contratado pelo patrão, e o patrão lhe dá um salário que dá para ele se manter, para ele não morrer, mas não daria para ele manter uma família. Não dá para ele cuidar dos filhos. Então, esses trabalhadores muitas vezes não se casam, muitas vezes não procriam, ou quando procriam tem só uma prole, e constantemente a cidade importa outros trabalhadores do campo que chegam já formados, com 10, 15, 20 anos. O patrão não investiu nenhum dinheiro para as pessoas serem criadas e aprenderem
a viver ou sequer comer, chegam prontos, o salário é suficiente não para criar novas pessoas, mas para mantê-las vivas até a hora de morrer. Então, vocês veem como é dura a situação chamada de proletário, proletariado. O que vai acontecer no final do século XIX em países como a França é que eles vão começar a ter um salário que dá para se manter, dá para ter futuro. Quando você começa a ter um salário que permite que você crie filhos, você tem um futuro. Quando você tem um salário que não permite que você gere descendentes, você não tem um futuro. Então, quando você não tem um futuro, você não tem nada a perder. Não sei quantos de vocês conhecem a frase de Karl Marx: proletários todo mundo, univos. Nada tendes a perder, senão vossas correntes, enfim, que vos mantém presos. Então, quando isso acaba, quer dizer, a ideia que temos aí é que justamente enquanto existe uma situação de prole, a pessoa não tem nada a perder porque ela não tem futuro. Quando você começa a ter filho, a criar filho, você tem a perder. Quando você tem futuro, você tem a perder. Se você tem uma casa sua, uma propriedade sua, você tem a perder. Uma pessoa que bota fogo em manifestações, como volta e meia acontece nos subúrbios de Paris, que a gente lê há 3 anos. As pessoas estão pondo fogo em carros porque elas sentem que não tem nada a perder. Então, no momento que ela passa a ter um bem, uma propriedade, ou sobretudo uma descendência, ela muda de atitude. E isso tem muito a ver com a consolidação da democracia. Ou seja, o momento em que o povo começa a sentir que ele tem um destino, que ele não é simplesmente um estoque de mão de obra trazido o tempo todo do campo para a cidade, para, enfim, trabalhar um tempo e morrer. Só um dado adicional: na antiguidade, o trabalho mais horroroso para um escravo era o trabalho de minas, procurar minérios no fundo das minas. A expectativa de vida de um mineiro, de uma pessoa que trabalhava em mina, era de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano, desde a hora que a pessoa era começada a cavar debaixo da terra até ela morrer. Imagine então, essa pessoa não tem futuro nenhum, então tanto faz ser isso, ser gladiador, ou se rebelar e matar o seu senhor, o seu chefe, alguma coisa assim. Continuando. Bom, democracia vai ser um termo pejorativo que vai permanecer nesse sentido até relativamente pouco tempo atrás. Embora eu tenha dito que por volta de 1800 nós começamos a ter uma retomada da democracia em termos basicamente Estados Unidos e França, não muitos países além deles, aliás, muito poucos, e embora tenhamos ao longo do século XIX uma série de revoluções que a longo prazo fazem avançar a causa democrática, até 1940 não é, vamos dizer, majoritário o uso da palavra democracia em sentido positivo. Muita gente usa a palavra em sentido pejorativo. Há um primeiro-ministro da Inglaterra, no século XIX, Gladstone, que num certo discurso diz: eu não sou democrata. Ele é o primeiro-ministro, é responsável perante a Câmara dos Comuns, que na Inglaterra já é eleita pelo voto universal, verdade que masculino. Mas vamos dizer, todos os adultos, desde que sejam homens, votam para os deputados, que por sua vez são quem sustenta o partido do primeiro-ministro. Ele diz: eu não sou democrata. Democracia é entendida como um domínio da plebe, da multidão que vai querer depredar, que vai querer tirar os bens dos ricos, etc. A palavra democracia somente se torna uma palavra de uso positivo com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A partir do momento em que vários países, agredidos pelos nazistas e fascistas, se unem para lutar contra as ditaduras do eixo, é a partir desse momento que eles vão fazer causa comum em torno da democracia. Que é um ponto comum, por exemplo, para Estados Unidos, Grã-Bretanha, que são os 2 principais aliados ocidentais, França, que apesar de estar dominado pelos nazistas, fornece através da resistência e dos franceses livres contingentes que lutam contra o nazismo, e também a União Soviética, que no entanto era uma ditadura, mas que começa a se intitula cada vez mais a si própria democracia. Então nós vamos ter uma coisa curiosa: de 1940 para cá, é muito raro o regime que vai dizer que não é democrata, ou que vai se gabar de não ser democrata. Os regimes comunistas eram ditaduras, com pouca liberdade de voto, com muita repressão, mas eles se intitulavam democracias populares. O Brasil teve um ditador, o general Geisel, que dizia que o Brasil era uma democracia relativa.
Ele reconhecia que não era uma democracia plena, que faltava coisa, mas ele frisava o ponto de ser uma democracia, ainda que relativa, tutelada. Os brasileiros, como disse Pelé, no seu momento talvez mais infeliz, não sabem votar. Se não sabem votar, então o governo tem que tutelar, os militares tutelavam, mas mesmo assim eles falavam em democracia. E quando houve o golpe de 64, ele alegava defender a democracia ocidental e cristã. Então vocês veem, mesmo os regimes não democráticos, de 70 anos para cá, desde a vitória sobre os nazismos, têm que invocar a democracia. E esse é um aspecto positivo. Alguém já disse que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, quando eu sou hipócrita, no caso, quando eu sou um ditador e digo que o regime é democrático, eu estou prestando uma homenagem à democracia. Apesar de eu ser um ditador, eu reconheço que a democracia é melhor que a ditadura. Não tenho coragem de dizer, eu sou um ditador, a ditadura é boa. Eu tento mascarar o meu regime. E é nesse sentido que eu, no caso, sou uma pessoa viciada em ditadura, estaria dizendo que a virtude, a democracia é melhor e estou me curvando a ela. Vamos para a próxima. E aí isso traz um contraste grande com o nosso tempo, que a democracia hoje aparece como o único regime legítimo. Eu comentei um pouco atrás que nós tivemos durante mais de 1000, talvez 2000 anos, uma tipologia dos regimes que dizia a monarquia, a aristocracia e democracia. Eram 3 regimes que as pessoas descreviam. Desde os gregos antigos até, sei lá, 1700, 1800, quando se vai distinguir os regimes políticos, fala nesses 3. E, no entanto, de algumas décadas para cá, vai se firmando uma crença nova, que é o único regime legítimo, o único regime que merece respeito é a democracia. Então, os regimes não democráticos seriam ilegítimos. Vejam, isso traz consequências muito grandes. Se um regime não democrático não é legítimo, muitas medidas que ele adota não têm a possibilidade de atar, de prender as pessoas que venham depois, ou a população quando se revoltar. Pensem numa ditadura. Pensem, vamos, por exemplo, dizer do Iraque no tempo da ditadura de Saddam Hussein. Saddam Hussein não era eleito, ou melhor, a última eleição dele ele teve 99, acho que foi 99,9, não, teve 100% dos votos, acho que conseguiu essa proeza. Quer dizer, não teve nenhum voto, não foi nem 99,99, que era vamos dizer, o saldo habitual das ditaduras. Acho que ele chegou a 100%, que é um caso talvez único na história de um grande país. Então, é claro que essa votação é fraudada, é claro que foi uma fraude, e é claro que, dado tudo que a gente sabe da tirania de Saddam Hussein, não podemos entender que ele tivesse o aval do seu povo para governar. Então, não era um governante legítimo. Isso traz consequências. Muitas medidas que ele tomou podem ser consideradas ilegítimas. Doação de terras a amigos, desvio de patrimônio público, etc. Depois a gente pode discutir, ou a gente pode discutir outra coisa. Os americanos não tinham também legitimidade para invadir o Iraque. Tanto que tentaram, o quanto puderam, ver se a ONU legitimava a invasão. As Nações Unidas talvez pudessem autorizar. Mas são duas questões diferentes. Os americanos não tinham legitimidade para invadir, mas o governo não era legítimo. Que coloca um tremendo ponto de interrogação. Quer dizer, o que se faz nesse caso? Vamos continuar? E aí nós temos uma questão que eu vou tratar no caso do Brasil, que é, por exemplo, uma ditadura. Uma ditadura baixa leis. Essas leis são legítimas? Duvidoso. Dívidas. Uma ditadura contrai dívidas. O Brasil tem uma dívida grande e essa dívida cresceu sobretudo no tempo da ditadura militar. Ela expandiu-se muito. Uma dívida contraída pela ditadura vale. É uma questão importante, porque como o povo não assinou, nem por si, nem por seus representantes eleitos, essa dívida, fica a possibilidade dessa dívida ser considerada nula. Vamos então ao slide seguinte, para vocês verem o que a Constituição de 1988, atualmente vigente, diz no ato das disposições constitucionais transitórias. Próximo slide. O artigo 26. No prazo de 1 ano a contar da promulgação da Constituição, que data de 5 de outubro de 1988, o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista é uma comissão composta pela Câmara e Senado, acredito com igual número de representantes,
exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. Ou seja, o Congresso, a Assembleia Nacional Constituinte, decidiu que dentro de um ano da promulgação, do fim dos seus trabalhos de redação da Constituição, seria feita uma perícia da dívida externa, os fatos que geraram a dívida externa. Exame não só no sentido de análise, estudar tudo, mas pericial, quer dizer, verificando inclusive a autenticidade dos atos, quem assinou, se a pessoa tinha poder para assinar, e, em última análise, remetendo à ideia de que a nossa dívida externa teria sido fruto de atos, talvez, imorais, indecentes ou inconstitucionais. No próximo slide, a gente vê o segundo parágrafo desse artigo: apurada a irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato. Eu não sei se vocês estão vendo, eu coloquei em negrito, declaração de nulidade do ato, para frisar que o Congresso, então, se deu o direito, naquela ocasião, de proclamar que parte, pelo menos, da dívida externa brasileira podia ser nula por ter sido contraída de forma irregular. E encaminhará o processo ao Ministério Público Federal e formalizará no prazo de 60 dias ação cabível, isto é, um processo para punir as pessoas responsáveis pelo malfeito e cancelar o elemento da dívida que está sendo contestado. Isso não ocorreu. E não ocorreu por razões mais ou menos óbvias. Se o Brasil tivesse feito isso, ele teria comprado uma briga gigantesca com as entidades financeiras internacionais. Por essa ocasião, o Brasil, no tempo do plano cruzado, foi um dos planos de estabilização da moeda contra a inflação, o Brasil tinha suspenso o pagamento dos juros da dívida. Se além disso o Brasil dissesse não vamos pagar o principal, porque esse principal foi gerado de maneira indecente, imoral, ilegítima, que é o que eu estou argumentando, teria sido muito mais difícil. Mas vejam, o conceito está presente aí. O conceito de que um regime não democrático não tem autoridade, não tem legitimidade para contrair obrigações em nome da sociedade. E a sociedade pode dizer que ela não responde pelos atos dele. O análogo disso, na vida de qualquer um de nós, é muito fácil de perceber. Supondo que uma pessoa invada a minha casa e faça determinadas coisas a partir da minha casa ou dentro da minha casa que eu não autorizei, os atos dessa pessoa são nulos. Tem direito à indenização contra ela. Tem direito não só a que ela seja punida do ponto de vista penal, com privação de liberdade, mas que ela me reembolse todo o dano que ela me causou. Não é diferente disto. É um princípio de direito constitucional que está aí em discussão, mas que se baseia num princípio de direito civil, que é o princípio de que uma pessoa não é responsável por algo que foi contraído em nome dela, sem essa pessoa ter autorização ou poder para contrair. Então, nós temos aí essa questão, que eu quero enfatizar do ponto de vista central, político, essa questão de uma legitimidade que só existe na democracia. Vamos adiante? Então, a democracia vai passando, então, a ser entendida como um valor universal. Quer dizer, toda e qualquer sociedade deveria ser democrática, toda e qualquer sociedade deveria ter respeito a esse valor que, em primeiro lugar, é o poder do povo, ou seja, o poder da maioria. Ou melhor, o poder de todos, mas que se expressa pela vontade da maioria. Quer dizer, a ideia de demos ou de povo não é uma ideia de uma parte da população, é todo mundo. Todas as pessoas fazem parte do povo. É esse que tem poder. Mas como se apura a vontade dele? Pelo voto. E o que o voto, no voto todos nós temos o mesmo peso? Já foi muito criticado. Já houve gente que falou da imbecilidade de contar números para ter uma decisão que seria melhor. Mas é a melhor forma de dizer que todos somos iguais. O voto universal é um dos momentos que todos somos iguais. Por isso, um momento de eleição geral é um momento sempre de uma certa crise. É uma crise talvez controlada, mas é uma crise. Porque é o momento em que esse fato da igualdade política contrasta com outro fato. Aliás, esse valor da igualdade política contrasta com o fato de que somos desiguais. Que há pessoas mais ricas, mais pobres, há pessoas miseráveis. Não é à toa que no Brasil, sempre que se aproxima o período eleitoral, há pessoas que reclamam, não podem reclamar hoje do voto universal, mas reclamam do fato do voto de todo mundo ter o mesmo peso.
Como que uma pessoa ignorante tem o mesmo peso que uma pessoa culta? Sempre a gente dizendo isso. Porque é democracia. Porque a pessoa ignorante tem o mesmo valor ético que a pessoa culta. E porque também ninguém de nós sabe quem é culto, quem é ignorante, de antemão. Quer dizer, eu posso chamar de ignorante simplesmente quem discorda de mim. Então é uma forma hábil de eu descartar o outro. Então, o voto universal é a expressão desse valor importante da igualdade entre as pessoas. E quando nós pensamos na democracia como um valor universal, pensamos então que toda e qualquer sociedade deveria ser uma sociedade com esse valor. Prosseguindo. Agora, essa democratização, eu vou chegar a uma quantificação, vou propor um número para vocês, ela vai ocorrendo em ondas. Vejam, nós podemos, eu disse para vocês que no final do século XVIII, Estados Unidos e França, certa medida a Grã-Bretanha, certa medida, mas está longe de ser tipo de sociedade em que todos são iguais, não são. Está longe de todos terem direito a voto, terem participação política. Agora, o fato é que, com a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental se torna majoritariamente democrática. As exceções são Portugal e Espanha, mas França, Grã-Bretanha, Itália, Suíça, Áustria, a Alemanha Ocidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Escandinávia, Irlanda, todos formam um bloco de países democráticos. Em 1947, acrescenta-se a isso um país extremamente povoado, que hoje chegou a 1 bilhão de habitantes, que é, aliás, Estados Unidos, além da Europa Ocidental, obviamente, e Canadá. Acrescenta-se a Índia. E a Índia, ao acrescentar-se esse país, quase dobra o número de pessoas que vivem em regime democrático. E a Índia é um caso notável, porque nesses 65 anos de independência, a Índia nunca aboliu a forma democrática. Houve 2 anos de suspensão de várias liberdades, num governo de Indira Gandhi, mas é o raríssimo caso de uma pessoa que suspende liberdades democráticas, é derrotada nas eleições e posta para fora do governo, como foi o caso com Indira Gandhi. Então a Índia é uma história que pesa em todas as dificuldades de um país, com tantas castas, tantos conflitos internos, tantas mortes, praticamente todo dia, certamente toda semana, por conflitos étnicos e religiosos, mas ainda é um sucesso como que ela conseguiu em termos democráticos. A nossa parte do mundo, só na década de 1980, consolida a democracia. Hoje, praticamente todo o mundo latino-americano é democrático. 30 anos atrás não era. 30 anos atrás o Brasil era ditadura, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia. Quer dizer, todo o chamado Cone Sul, podemos até dizer Cone Sul expandido, estava em regimes não democráticos. América Central também era terrível, tirando talvez a Costa Rica, a condição de vida. E num correr de uma década, praticamente todas as ditaduras caem na América Latina, quase todas. E no final desse período em que as ditaduras de direita da América Latina caem, também caem as ditaduras ditas de esquerda da Europa Oriental. Em 1989 é um castelo de cartas. E em 1991 a União Soviética também tem o seu regime totalitário em queda, embora a sequência não tenha sido muito boa. Continuando. Vocês veem então um sistema todo de ondas pelo qual a democracia vai se difundindo pelo mundo enquanto forma política. Agora eu disse democracia é poder do povo, mas tem vários significados juntos. O primeiro e mais óbvio é o do poder do povo, que se expressa, por exemplo, pelo voto. Mas há um segundo sentido que os gregos não têm e que é o dos direitos humanos. Vejam, eu dizia que os gregos têm a democracia direta. E os modernos, quando nós falamos da democracia moderna, nós temos uma certa vergonha ante os gregos. Quase todo livro que vai discutir teoria da democracia vai começar dizendo alguma coisa assim. Atenas é uma espécie de paraíso. Eles não vão falar de uma forma um pouco mais nuançada, mas indo diretamente. Atenas teria sido quase uma perfeição da democracia devido a essa dedicação dos cidadãos. Eu falei em 40 mil que podem votar. Claro que os 40 mil não apareciam, mas 10 mil não era um número. 1000 era um número frequente. Mas repito, cada 9 dias. Imagine quem de nós hoje conseguiria uma presença de 25%, ou mesmo de 2,5% cada 9 dias. Vejam aqueles de vocês que estão estudando em universidade, quantos alunos vão a uma assembleia do Diretório Central de Estudantes, e chegam a 2,5%.
Pensem se a Assembleia fosse cada 9 dias, vocês conseguiram de vez em quando 25%. Nunca. Então, são situações que fazem as pessoas olharem para a democracia ateniense como quase que um momento de apogeu da democracia. Só que há uma coisa, pelo menos um fator que não há na democracia grega e que é uma criação da democracia moderna, os direitos humanos. A democracia grega tem a ideia de que o que a maioria decidir, está decidido. E não há nenhum direito da minoria contra a maioria. Então, se a maioria decidir mandar matar uma pessoa, mata uma pessoa sem processar. Em Atenas não chega a ver bem isso, mas há o ostracismo. A maioria pode decidir banir uma pessoa da cidade, sem ter que dar razão para isso, sem ter julgamento, sem nada. Para nós isso hoje seria um escândalo. Como você pode banir uma pessoa? Poderia o Congresso Nacional decretar o banimento de uma pessoa? Claro que não. Seria totalmente antidemocrático. Quer dizer, pode até haver algum país que tenha essa norma, mas nós consideraríamos isso uma violação da democracia, mesmo que 3/4, 4/5, 90% da população queiram. Então, há um fator importante que surge desde as revoluções modernas, que são as declarações de direitos. Ou seja, sim, direitos humanos que todos nós temos. E esses direitos, eles são mais importantes do que até o voto do povo. Eles se equilibram. Então, nós temos um ponto adicional à democracia que os gregos não tinham, que são os direitos humanos. Quero dizer com isso, a democracia não se expande apenas numericamente, em ondas que vão reunindo novos países. Se expande também como qualidade, como conceito, como valores, como direitos. Outro ponto que eu acho interessante, o respeito ao outro. Talvez você já tenha ouvido falar de um pai democrático. Um pai democrático não foi eleito pelos filhos, é claro que não. Um patrão democrático não é eleito pelos seus empregados. E um professor democrático não é eleito pelos seus alunos. Mas nós podemos dizer, usar esse adjetivo, quando nós entendemos que um pai democrático é aquele que dialoga com os filhos. Que um patrão democrático é aquele que conversa com os empregados e aceita as ponderações deles e volta atrás nas decisões que são suas. Que um professor democrático é alguém que respeita os alunos e que discute com eles e também revê decisões ou mesmo toma decisões em conjunto com eles. Então, democracia aí não é mais o demos mais kratos, no sentido de poder do povo. Não é que os alunos, funcionários ou filhos escolham o seu chefe, vamos dizer. É que esta pessoa, mesmo tendo uma autoridade que é dela, escuta o outro, respeita o outro, valoriza o outro. Levando isso até um pouco mais longe, boas maneiras, educação, forma de tratar o outro, é um sinal de democracia. Quando uma pessoa, de alguma forma, mostra para outra que ela respeita, oferece algo, não força a passagem pela porta na frente do outro, não bate a porta na cara de outra pessoa, e outros atos que vão mais longe até, ela está mostrando que ela tem um respeito. Vou pegar um grande filósofo, Erasmo, um dos principais filósofos da Renascença. Erasmo tem livros de boas maneiras, que é um setor que hoje a filosofia não se ocupa mais. Mas Erasmo tem. E ele tem passagens que são notáveis. Por exemplo, você não deve cuspir na mesa, nem cuspir à mesa. Cuspir na mesa seria cuspir sobre a mesa, cuspir à mesa seria você estando à mesa, cuspir no chão. Porque isso é desagradável para com as outras pessoas que estão jantando ou almoçando com você. Você não deve pegar a sopeira e beber a sopa diretamente da sopeira, mas você deve passar a sopa para um prato e aí você pega com uma colher. E vai por aí. Há vários hábitos que hoje são consolidados para nós, como, vamos dizer, elementos básicos da educação, e que têm a ver com esse respeito. Então, algumas coisas nós consolidamos, outras nós perdemos. Por exemplo, um tempo atrás, bocejar na frente do outro era uma coisa mal educada, e a pessoa que boceja, que não consegue segurar, pelo menos deveria colocar a mão na frente da boca. Infelizmente, eu vejo cada vez mais pessoas bocejando sem colocar a mão na frente da boca. Por que colocar a mão na frente da boca? Porque é sinal de que você não está entediada com a outra pessoa. Então, você está transmitindo a outra pessoa a ideia de que você pode estar com sono, pode estar cansada, mas você não está manifestando para o outro o tédio que ela causa em você. Isso também pode entrar no pacote das significações democráticas, ou seja, do respeito ao outro. Continuando, por favor, Alexandre. E aí, o que eu diria, quando você começa a expandir esse significado de democracia, é como se a palavra democracia fosse um ímã
que vai atraindo significados novos. O tempo todo, elementos novos vão surgindo. Então, ela não parou na ideia do voto da maioria. Ela foi trazendo até as boas maneiras, até os direitos humanos, o trato na sala de aula, o trato na empresa, enfim, na instituição, como aqui na Câmara, em outros lugares. Continuando. E daí, isso vai crescendo. Por exemplo, as Nações Unidas têm patrocinado conferências e, em função disso, tratados sobre direitos humanos, direitos da mulher, educação, o direito à moradia, o direito à habitação. Então, tudo isso vai significando uma expansão do conceito, da ideia de democracia, que não é uma ideia que ficou parada. E, continuando, a gente pode ver também que, além dessa expansão, o próximo slide, por favor, além dessa expansão nisso, nós temos uma expansão numérica. Voltando a Atenas. Vamos dizer, o dado que a gente tem da democracia ateniense, em 300 a.C., 300 e pouco, é de 140 mil habitantes em Atenas. Eu não consegui encontrar o dado da população mundial na época. E vocês lembrem que esses dados são muito sujeitos a dúvidas, porque não havia nenhum tipo de recenseamento global. É especulação. Aparentemente, ao começar a era cristã, o Império Romano teria de 50 a 60 milhões de habitantes. Esse dado é mais seguro. O mundo inteiro teria aparentemente 300 milhões. Esse dado é mais inseguro. Você tem mais certeza quanto aos impérios. Império Chinês, Império Romano, muito mais Império Persa, muita dificuldade quanto aos índios da América. Você não sabe quanto seria. Mesmo na época da descoberta, os números variam de poucos milhões até 50 milhões na América. Mas parece que o número que tem uma certa consistência é que o mundo teria 300 milhões de habitantes no ano zero. Então vamos comparar, 300 anos na época não faziam grande diferença em termos demográficos, vamos ver a população, a democracia de Atenas teria menos de 0,05% da população mundial. Ou seja, teria 2 mil avos da população mundial. Ou seja, de cada 2 mil pessoas, uma viveria num regime democrático. Então é muito pouco, né? Uma em cada 2 mil pessoas não é muita coisa. Se a gente fizesse um estudo histórico, se a gente lesse na história, em função da população, talvez a gente nem soubesse de Atenas. Talvez fosse como chama, uma margem de erro. Talvez a gente estudasse muito mais o Império Chinês do que a democracia ateniense. Agora, vamos contrastar isso com o dia de hoje, por favor, Alexandre. O próximo slide. Eu tentei verificar, tentar ter um dado. Isso é difícil de estabelecer com muita certeza, mas se você pega uma lista dos países em ordem de população e você procura considerar como democracia países que tenham eleições disputadas por partidos diferentes e liberdade de expressão por ocasião das eleições, a proporção será provavelmente essa, de 50% a 60%, talvez 70% até, da população mundial em regimes democráticos. Alguns países que estariam na fronteira, que são bem povoados, como Tailândia, eu excluí, porque são países que têm sofrido golpe de Estado com frequência, no qual a liberdade democrática não é garantida. Excluí a Rússia, porque é um país em que há muita contestação à legitimidade das eleições e que é um país extremamente populoso. Claro que a China é um país que não dá para ser incluída nos países democráticos, mas, mesmo assim, nós temos um volume de pessoas vivendo em países que têm liberdades democráticas básicas que é muito grande. E é raro essas liberdades que eu mencionei, que são propriamente políticas, estarem separadas de liberdades pessoais, como a escolha, por exemplo, do cônjuge, não haver casamento arranjado, ou pelo menos os casamentos arranjados ou impostos contra a vontade estarem diminuindo. Na Índia ainda há muito casamento arranjado, mas estão diminuindo. Há uma ação constante para diminuir isso. Então, se nós contrastarmos esses 50, 60, talvez mais por cento da população mundial com 0,05%, no próximo slide, por favor, a gente verá que, aliás, estava isso no anterior, que aumentou 1000 vezes, provavelmente, não, volta antes, por favor, mais um antes, isso, que a proporção aumentou 1000 vezes, talvez. Ou seja, daquela margem de erro, uma pessoa em cada 2.000, nós temos hoje, em cada 2.000, 1.000 a 1.200, talvez mais, em regime democrático. E isso é uma coisa muito recente. Quer dizer, a democratização da América Latina, da Europa Oriental, de países da Ásia, é coisa de algumas décadas. A democratização da própria Europa, quer dizer, sair daquele canto, Estados Unidos, Inglaterra e França, é uma coisa que tem menos de 100 anos. Então, um grande avanço. Continuando, por favor.
E agora, passando para um outro aspecto disso, a democracia tem direitos, mas também obrigações. Quais são essas obrigações? Quer dizer, não posso construir uma sociedade só com direitos. Para haver um direito, tem que haver obrigações, até para que os direitos sejam, de fato, devidos. Continuando, eu pensei em distinguir as obrigações em 3 espaços. Primeiro, a cada direito meu corresponde um direito teu, um direito do outro. Então, por exemplo, eu tenho o direito de ser bem tratado. Isso implica o dever de outra pessoa me tratar bem. Eu tenho o direito de ter uma propriedade respeitada. Isso implica o direito do outro a respeitar a propriedade. Eu tenho o direito a não ser agredido. Implica o dever do outro a não me agredir. Isso é mais simples. Vamos a uma segunda obrigação democrática, que é já diferente, não é eu e o outro, sou eu e eu. Só quem respeita deveres tem direitos. Ou melhor, eu respeito o dever, eu cumpro o meu dever, porque ele é um direito do outro. Então, se eu não respeitar o outro, eu perco o meu direito. Nesse caso, o direito meu de ser bem tratado implica o meu dever de tratar bem os outros. Eu não sou apenas um recipiente de ser bem tratado. Todos têm obrigação de me tratar bem e eu não tenho obrigação de tratar bem ninguém. Eu também tenho, para ter esse direito, de tratar bem o outro. Exemplo, se eu sou um ladrão, o meu direito de propriedade fica contestável. Se eu sou um assassino, o meu direito à vida fica contestável. Se eu sou um criminoso, meu direito à liberdade de ir e vir fica contestável. Então, são limitações que vêm porque eu não estou cumprindo o meu papel social. Continuando, então, para o próximo slide, aí nós podemos até ir adiante. Mesmo no caso de alguém violar deveres dos outros, faltar as obrigações, essa pessoa ainda tem alguns direitos que ela nunca perde. Por exemplo, um criminoso pode perder, por sentença condenatória, o direito à liberdade. Mas mesmo o criminoso tem direito à defesa. Isso é básico, a pessoa tem que se defender, porque até eu não posso apurar se ele é criminoso ou não sem a defesa. E mesmo depois de condenado, certos direitos continuam dele. O nosso ordenamento constitucional e o da maior parte dos países do mundo, por exemplo, impede a pena de morte. Então nós entendemos que o pior criminoso não pode perder o direito à vida. Nosso ordenamento proíbe também a prisão perpétua. Nenhuma pessoa é considerada pelo nosso sistema político como sendo, vamos dizer, perdida para sempre. Nós sempre acreditamos, pelo menos na nossa lei, que a pessoa possa ser reeducada e voltar então a uma vida social. Outros países veem isso de outra maneira. Os Estados Unidos, por exemplo, têm a pena de morte. São o único país desenvolvido importante com pena de morte e com o uso dela em alta frequência. Então, é uma outra forma de ver e que cada vez está sendo mais contestada no mundo desenvolvido. Os Estados Unidos não seriam aceitos jamais como membros da União Europeia, não pelo fato banal de não serem da Europa, mas porque a União Europeia não aceita como membro nenhum país que tenha pena de morte. Então, vejam que existe uma ideia de civilização para os europeus, da qual os Estados Unidos não passam. Eles não passam no teste. Porque tem essa ideia de que o poder público pode executar uma pessoa. Então, e um problema que nós temos na sociedade brasileira, que é um dos nossos déficits democráticos, é nós temos uma parte da população que é contra o direito de defesa. Isso é uma coisa que eu acho extremamente preocupante. Vocês veem nos jornais, com frequência, pessoas querendo condenações sem defesa. A manifestação sobre eventos em 2 países da América Latina foi significativa nisso. Os presidentes de Honduras e depois do Paraguai foram destituídos sem direito de defesa. Em Honduras nem houve direito, o presidente ficou sabendo quando a polícia chegou para expulsá-lo. E no Paraguai o direito de defesa durou pouco mais de 24 horas. Por nenhum ordenamento democrático decente, isso é direito de defesa. Quer dizer, você não ter tempo para preparar, etc. No entanto, nós temos uma parte da sociedade brasileira que acha correta essa destituição. Ou seja, que acha que nós podemos ter democracia sem o direito de alguém acusado de se defender. Pode ser de várias maneiras. Eu acho que esses presidentes poderiam até ter sido afastados do cargo enquanto preparavam a defesa e ter acontecido como houve com o Fernando Collor. Teve 3 meses para preparar a defesa e 3 meses depois dele ser afastado, ele foi julgado, condenado à perda do cargo, a inabilitação para cargos públicos por 8 anos, mas teve tempo de se defender. E essa é uma diferença básica democrática. Continuando, por favor.
Vamos agora a uma parte que é quase final, os direitos os deveres democráticos do servidor público. Vou enfatizar aí os deveres, porque direitos, nós falamos bastante, e os direitos democráticos do servidor público são basicamente os direitos democráticos de qualquer cidadão. Mas o servidor público tem uma questão especial que é difícil de tratar, é o fato, vamos ao próximo slide, por favor, é o fato de que a sua definição está no serviço. Quer dizer, não é a mesma coisa que o emprego. Serviço tem a ideia de servir ao outro. Essa palavra, aliás, tem uma importância muito grande em algo que é trazido à teologia ou ao pensamento cristão por um Papa que é São Gregório I, também conhecido como São Gregório Magno, ou se quiserem, São Gregório Grande. Há um conflito entre o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla. O Patriarca se apresenta como Patriarca ecumênico. Ecumene é o mundo inteiro da cristandade. Então ele seria o Patriarca da cristandade. E numa tacada genial, o Bispo de Roma, que nós chamamos de Papa, e que pretende uma autoridade sobre todo o conjunto da cristandade, se intitula Servo dos Servos de Deus. Servo é quem serve. Servo é quem presta serviço. É uma palavra até mesmo perto da escravidão. Quem são os servos de Deus? Somos as criaturas. Todos nós fomos criados por Deus, todos nós humanos seríamos servos de Deus. E o Papa seria o servo dos servos de Deus. Serviria a todos nós. E serviria a todos nós de que maneira? Encaminhando-nos para a salvação. Então, mesmo quando o Papa nos dá uma ordem, manda, por exemplo, que sejam cumpridas tais obrigações religiosas, fixa dias de ir à missa, etc., ele está nos servindo. Dando uma ordem para nós, ele está nos servindo, está servindo para o nosso bem. Não é a primeira vez que a ideia de serviço aparece no mundo ocidental, mas é uma das ideias notáveis, porque ela vai mostrar que alguém que tem poder sobre o outro pode ter poder, na verdade, para servir o outro. Então, quando o funcionário público recebe um requerimento, ou um pedido, ou alguma coisa, que ele tem autoridade para atender ou não, ele está fazendo isso não para o bem dele, mas para o bem da pessoa que ele está atendendo. Então, por exemplo, um pedido de aposentadoria. Ele tem que verificar se conforma a lei, a justiça, e ele tem que deferir. A assinatura é dele, a decisão é dele, mas não é uma decisão arbitrária. Tem que ser uma decisão em função dos direitos que estão aí envolvidos. É nesse sentido que ele tem essa função que, vamos dizer, não existe propriamente no setor privado. Não do mesmo jeito. Mas é uma função de que ele está tendo um poder para colocar esse poder a serviço das pessoas em quem ele, entre aspas, manda. Então, é um poder ao contrário da ideia que muitas vezes a gente tem de poder. Muitas vezes a gente pensa que o poder é uma situação que eu mando e desmando. Aí o poder é uma situação em que eu devo servir. E é uma situação difícil de conceber, que ela vai muito contra as evidências óbvias. Nossa tendência a pensar que quando se manda, você manda e ponto. Há uma frase famosa, atribuída a várias pessoas, inclusive a Getúlio Vargas, que poder é o poder de nomear e demitir, prender e soltar. É uma ideia notável, né? Quer dizer, então, o poder seria o quê? Primeiro, o poder de gerir a função pública, nomeio e demito. Segundo, o poder de polícia, prendo e solto. Então, nessa ideia de poder, está a ideia de arbitrariedade. Então, eu mando e faço o que quero. A ideia de serviço é o contrário disso. Você só pode nomear e demitir por concurso ou por processo. Você só pode prender e soltar por processo ou decisão judicial, praticamente judicial. Continuando, então, por favor, Alexandre. No caso do servidor público, há uma questão chave, que é se ele tem patrão. Se nós temos patrão, porque eu também sou servidor público, como várias pessoas aqui também. Então, é uma questão complicada. A rigor, não tem. A rigor, o servidor público, se ele tem patrão, é a sociedade como um todo. O que torna complicada a ideia do conflito entre o patrão e o empregado que a gente tem, por exemplo, na empresa privada. Pessoa que trabalha para alguém que gera lucro, então tem um patrão claramente, então greve tem um sentido, luta social tem um sentido. Na função pública é um grande ponto de interrogação. Não é uma questão fácil. Estamos saindo de um período com várias greves no Poder Executivo, essa questão é discutida. O Brasil, há mais de 20 anos que está para fazer uma lei regulamentando o direito de greve da função pública. A ministra do
Planejamento disse agora que vai ser uma lei sobre relações de trabalho e não apenas sobre greve, mas é uma questão complicada. A ideia, pelo menos, é que o servidor público é o servidor do Estado. Não é nem do governo, nem de um partido, nem de um patrão. Então, ao ser servidor do Estado, ele serve à sociedade representada pelo Estado, que organiza a sociedade. Que deveres ele tem, então? Ele tem uma série de deveres. Tem o dever de tratar todas as pessoas igualmente, tem o dever de só tomar decisões com base na lei. Há um princípio, no caso do mundo privado, que é, você pode fazer tudo, exceto o que é proibido em lei. E há um princípio do ordenador público de despesas, você só pode pagar aquilo que é ordenado em lei. Então, se eu tenho o poder de decidir se pago ou não pago um valor, eu só posso pagar se for autorizado por lei. E se eu estivesse numa empresa privada, eu só estaria proibido de pagar, caso uma lei proibisse. Então, é praticamente o inverso. Por quê? Porque estamos envolvendo o bem que é de todos. E ao envolver o bem que é de todos, não é uma decisão de um indivíduo só. Continuando, por favor. Aí eu quero fazer, para quase no final, uma ilustração colorida, aliás, é a única imagem dessa exposição. Esse é um quadro meio horroroso, e a ideia é terminar com uma coisa meio horrível para falar da República, mas é um pouco para chocar vocês, tiveram toda essa paciência. Esse quadro é um quadro do pintor francês David. É um quadro mais ou menos de 1789, então ele é contemporâneo da Revolução Francesa. Vocês veem esse conjunto de mulheres à direita, que estão chorando, gritando, abraçadas entre si. Vocês veem um homem sentado à esquerda, um pouco na escuridão, é o chefe da família. O nome dele é Brutus. Há dois Brutus na história romana que são importantes. Um é o mais conhecido de nós, que é o que matou Júlio César, que seria pai dele. Está no fim da República. Outro está bem no começo da República, é um cônsul, um governante de Roma. Roma acabou de proclamar a República, de expulsar os monarcas, acabar com a monarquia, e acontece que esse senhor, Brutus, soube que os filhos dele, os próprios filhos dele, os 2 ou 3 filhos que ele tem, estão conspirando para restabelecer a monarquia. Ele julga e manda matar os próprios filhos, manda executá-los. No fundo estão os corpos deles. Vocês veem um homem carregando algo que parece uma maca, é o corpo de um dos filhos de Brutus. O quadro chama os litores, que são esses carregadores, levam ao cônsul Brutus os corpos de seus filhos, no título descritivo. Vocês veem que as mulheres gritam e choram à vontade, vocês veem que ele está triste, mas não manifesta nenhuma expressão, não está chorando nem nada. Esse quadro é uma alegoria da República. Por quê? Porque República quer dizer res pública, coisa pública, bem comum. Então, o que está acontecendo? O cônsul teve que defender o bem comum contra o bem privado. O bem privado, o valor privado, o sentimento privado, era pelos filhos. Os filhos, porém, traíram a pátria. Eles causaram uma ofensa ao bem comum. Ele, como representante do bem comum, tem que executá-los. Ele faz isso passando por cima dos seus próprios sentimentos. As mulheres não. Na antiguidade, elas não eram cidadãs. Se vocês olharem o quadro que há aqui na Câmara, o painel que há aqui na Câmara das fotos das deputadas, vocês veem que o Brasil elegeu pela primeira vez uma mulher para o parlamento em 1933. Foi quando pela primeira vez as mulheres tiveram direito de voto na República. Então, a cidadania das mulheres é recente. Enquanto não eram cidadãs, não eram parte da República, vamos dizer, da vida política, a mulher podia ser plena na vida privada. Sentimentos ela pode soltar plenamente, porque nada disso vai acarretar uma decisão. Mas o homem que decide, aquele que decide, ele tem que decidir, às vezes, contra o seu próprio sentimento. Essa é a ideia de república. Então, de que a coisa comum passa na frente da privada. Por favor, o próximo slide. Então, nós temos aí a ideia de res pública, de coisa pública, temos a ideia de que os valores públicos estão acima dos privados ou individuais, e esse é um valor básico do bem comum. Esse é um problema sério quando a gente pensa no servidor público, quando a gente pensa também na nossa cidadania. Este ano, em que os brasilienses não votam, mas os outros que sejam aqui de outros estados votam, esse ano nós temos, tendo uma eleição, nós temos que colocar o bem comum à frente do bem privado. Então, teoricamente, eticamente, todos nós, na hora de votar, temos que pensar no que é melhor para a sociedade, não em quem é nosso amigo, nosso conhecido. E não é só na eleição. Todos aqueles de vocês que forem funcionários públicos ou que em algum momento estejam nas suas ações
pensando na sociedade, tem que colocar o bem comum à frente do bem particular. Se um de vocês, numa empresa em que trabalhar, for incumbido de programas sociais ou de investimentos, vocês têm que pensar na sociedade. E aí, o bem privado, o interesse ou a amizade por alguém, não vale, não deve valer. Eticamente é indecente fazer isso. Mas isso é extremamente difícil. Por isso que eu quis terminar com uma imagem que é horrorosa, pavorosa. Para nós, uma pessoa que manda matar os próprios filhos é desumana. No entanto, isso é o ideal que está no limite da República. Quer dizer, se a gente quer ter uma sociedade ética, a gente tem que ser capaz de, em certas ocasiões, ir além do afeto privado. E isso, para concluir, numa sociedade fortemente individualista como a nossa, é muito difícil. Não é só porque nós temos afetos por nossos filhos, é porque nós somos individualistas. Então, como uma sociedade em que o bem de cada um é o principal objetivo de cada um, estou exagerando certamente, porque temos também valores éticos, mas estou propositadamente exagerando um pouco. Como numa sociedade dessa a gente consegue ter colocar em foco o bem comum, colocar em foco aquilo que é bom para a sociedade. Então, mais um slide, acho que temos aí uma conclusão assim. Então, agora com vocês. Agora vocês que têm que falar, já falei bastante. Obrigado. Alô? Pessoal, nós vamos fazer então as perguntas. Quem quiser fazer pelo microfone, levanta o braço, que a gente vai até vocês. E a gente tem mais duas formas de fazer o por escrito, se vocês quiserem nos passar também por escrito. O Fernando vai repassar para o professor. E também essa palestra está sendo transmitida pelo portal E-Democracia. E quem quiser participar enviando perguntas e comentários por meio do bate-papo do E-Democracia pode fazer também, que eles vão nos entregar também as perguntas por escrito. Alô? Muito bem. Bom, enquanto vocês estão pensando aí, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para o professor, dando os parabéns a ele pela exposição, bastante clara, bastante provocativa também, em alguns momentos. Mas uma pergunta bem focada aqui na última parte da exposição, que tem a ver com o serviço público. Quando eu entrei na Câmara, há um bocado de tempo atrás, nós éramos comumente designados funcionários públicos, que traduzia a ideia daquele que detém ou exerce uma função pública, né? Você é investido na função e então você dali tem obrigações e direitos e tudo mais. Talvez um pouco herança até patrimonialista, né, de apropriação dos cargos públicos. Mas depois, uma denominação que durante muito tempo vigorou foi a de servidor público. E um termo que eu particularmente prefiro, gosto, exatamente por conta dessa ideia que está aí, que foi muito bem exposta. Mas, na sequência, nós também tivemos uma onda de sermos considerados ou tratados ou vistos como trabalhadores públicos, levando a coisa para uma outra ótica do servidor ou do funcionário enxergar a administração pública como seu patrão e não se enxergar como parte dela, né? Então teve a fase do trabalhador público. E mais recentemente, tem alguns termos que as pessoas estão tentando difundir e emplacar aqui, e eu assim tenho algumas restrições, mas queria ouvir a sua opinião sobre essas nuances de conotação de servidor para trabalhador. E agora algumas pessoas estão tentando introduzir uma terminologia que é mais recente no mundo organizacional privado, de sermos chamados de associados ou cooperadores, colaboradores, que a gente ouve dos shoppings nas lojas, né? Colaborador, fulano de tal, que sempre soa como assim, algo assim profundamente hipócrita, né?
chamar de associado um sujeito que está lá ralando 44 horas semanais, não tem nenhuma participação no lucro de nada, ele é um associado da grande loja, mas essa terminologia, associado, colaborador, não sei o que, está também tentando ganhar espaço no serviço público. Eu queria saber, assim, a sua opinião sobre isso, sobre essa transmutação aí de semântica, o que isso pode representar para o serviço público, os servidores públicos. Bom, muito obrigado, mas eu, às vezes, quero lhe agradecer o convite, a apresentação, tudo, e aproveitar essa boa questão para ver o que está acontecendo um pouco nas relações de trabalho. Parece que são dois processos conflitantes, um no setor privado, outro no setor público. No setor privado, nós passamos a ter cada vez mais uma tentativa de mascarar o caráter conflitual ou conflituoso da relação patrão-empregado, relação capital-trabalho. E como se faz isso? A palavra colaborador é ótima, como os outros quase sinônimos, associado, cooperador. Por quê? Porque colaborador significa alguém que está trabalhando, laborando, né, junto. Ou seja, estamos no mesmo lado, patrão e empregado estão do mesmo lado. Não importa que o patrão possa demitir, não importa que o patrão impõe que o lucro seja do patrão, o fato é que estariam do mesmo lado. É verdade que talvez o conflito capital-trabalho tenha sido exagerado um tanto por Marx. Mas eu quero dizer, sobretudo porque a solução que Marx propôs para isso, mas aí seria outra palestra, ou um curso até, a solução que Marx propôs, que seria o advento do socialismo, com a propriedade social dos meios de produção, hoje ninguém mais sabe o que quer dizer propriedade social dos meios de produção. Houve propriedade estatal, é uma coisa que Marx repudiaria energicamente. Então, vamos dizer, o conflito, sem termos o mapa marxista, ele perde a sua veemência. Mas mesmo assim, transformar uma relação conflituosa, uma relação de colaboração, é tentar mascarar a realidade. Mas é o que a gente vê acontecer no setor privado. Junto com a substituição da relação de contrato com carteira assinada por alguma relação em que a própria pessoa se torne uma microempresa e então haja um contrato entre um antigo patrão, que na verdade é uma grande empresa, e um não mais empregado, que passa a ser uma microempresa que presta serviços àquele. Mas, vamos dizer, isso é uma forma de não assumir encargos trabalhistas e pagar menos imposto, que também vai trazer problema, porque se for muito por aí, você não tem como financiar a previdência pública, por um lado, nem como colocar imposto no Estado. Quer dizer, então, mas isso é uma longa história. Eu só queria aproveitar essa questão de que, enquanto no setor privado, o lado conflituoso da relação capital-trabalho é, de certa forma, encoberto, no setor público ele passa a ser assumido. Quando você passa a falar em trabalhador público, você está entendendo que ele é trabalhador ao mesmo tipo que no setor privado seria. Quando fala também empregado público, não é tão usual no Brasil, mas na França, por exemplo, você passa a ter a ideia de que ele é empregado de um patrão, como seria no setor privado. Então, o setor privado, de certa forma, procura eliminar ou esconder seu caráter conflituoso, e no setor público se perde o sentido de serviço ao público, que traz problemas sérios. A questão da greve é uma questão complicada. É claro que o trabalhador público, ou o servidor público, tem o direito de ter um salário decente, de ter direitos. É claro. Mas, por outro lado, há tanto o problema de que ele não está servindo a um patrão, quanto o fato de que ele só pode ser pago por uma lei votada, não pode ser pago simplesmente pelo chefe do Poder Executivo decidir aumentar, se não tiver o aval do Congresso, não pode. E, finalmente, nós temos o risco, temos um fato que acaba acontecendo, a maior parte das greves do setor público que eu vi prejudicam os mais pobres. É raro você ter uma greve no setor público que prejudique os mais ricos. Historicamente, os órgãos do poder público, que são os que atendem mais os mais ricos, por exemplo, Banco Central, etc., têm muito menos greve do que, vamos dizer, rede hospitalar ou escola para, vamos dizer, rede escolar, ensino fundamental. Então, nós temos um problema sério aí. Agora, esse problema, quer dizer, acho que talvez o que seja bom de frisar eu terminei essa palestra, acho que a parte mais aberta dessa palestra é o final. O restante eu tentei, apesar de serem várias coisas, para usar o seu termo, provocadoras, questões que estão em mudança, como a expansão do conceito de democracia, a parte mais difícil de entender, que eu mesmo não teria uma resposta, é isso que significa servir ao público.
o que significa servir à sociedade. E eu não estou pensando só no caso daqueles de nós somos pagos pelo Estado, seja federal, seja estadual, seja Poder Executivo, seja Poder Legislativo. Não estou pensando só nisso, estou pensando também no momento que cada um de nós coloca na sua vida a meta de que, enfim, existem valores para a sociedade. O que é servir à sociedade? O que é ter o bem comum como meta? Há questões que a gente discute com frequência. Uma delas, por exemplo, drogas. Drogas não são uma questão só de discutir se eu quero usar ou não. Então, se eu discutir só eu quero usar drogas ou não, eu estou pensando individualmente como possível consumidor. Mas drogas também envolvem que exemplo para a sociedade há, crianças ou adolescentes podem ou devem ter acesso, quais drogas é melhor legalizar e com isso reduzir a corrupção policial, ou é melhor manter proibidas e evitar, então, vamos dizer, uma degradação social, talvez? É uma questão complicada. Agora, essa questão não dá para discutir só na base, eu quero para mim. Eu tenho que ter um projeto de sociedade quando discuto isso. E há várias questões que a gente discute, e ao discutir a gente está pensando no bem de todos. Não pode ser só no meu. E então, como a gente consegue enxergar esse bem de todos? É a pergunta que eu faço. Quer dizer, quando ficou a sociedade tão individual, tão individualizada, como fica tudo isso? E acho que a questão, vamos dizer, do servidor público passa, então, Fernando, a ser uma questão que afeta a todos nós na medida em que a gente tem algum ideal. Algum ideal nosso sempre vai ter que ultrapassar a pessoa privada. O ideal nosso sempre tem a ver com mais gente. Gente, temos mais uma pergunta aqui do Jairo, mas antes, mais um aviso. Antes de saírem, podem entregar para mim a avaliação do evento, tá? Eu vou estar por aqui na saída do auditório, ou mesmo aqui segurando o microfone, vocês podem me entregar. E se quiserem fazer pergunta por escrito, podem me entregar também, levante a mão que eu vou até vocês. Tá? Tem uma pergunta aqui do Jairo, e se tiver mais alguém querendo fazer pergunta, pode levantar o braço. Professor Janine, antes de mais nada, parabéns pela sua palestra. Em 1938, se não me falha a memória, o Raimundo Faoro, jurista e sociólogo, lançou Os Donos do Poder. Se não me engano, não sei se foi relançamento de 55, estou confundindo as datas. Enfim, é um livro ainda atual. Ele diz que a nossa herança, é visível isso, a nossa herança patrimonialista provém da influência ibérica e católica, em que estamos todos ainda imersos. E ele aponta duas soluções para que possamos dar certo como nação civilizada. Do lado da iniciativa privada, aperfeiçoamento de sistemas de cogestão, para que não haja uma decisão monocrática por parte dos proprietários das empresas. E do lado do serviço público, a saída estaria na assunção dos servidores públicos da ética, da responsabilidade, pelo Max Weber, que o senhor bem lembrou, que os interesses do público devem sobressair dos interesses particulares. Apesar dos índices de educação estarem evoluindo no Brasil, o senhor acredita que com essa ênfase que junta, talvez num movimento raro no Brasil, tanto os interesses públicos quanto privados, para dar ênfase ao ensino técnico, tecnológico e profissionalizante, o senhor acha que no serviço público, sob essa ótica mais econômica do que ótica da ética, da assunção das responsabilidades do serviço público em favor da sociedade, infelizmente, Raimundo Faoro talvez não veria realizado hoje o seu intento de que, por meio do serviço público, ético, responsável, e de que o interesse comum deva sobressair sobre o privado, que não estejamos talvez fazendo a opção que não vai nos levar a essa civilização pretendida por Raimundo Faoro? Bom, é uma questão complexa, eu vou tentar responder na medida possível, mas veja, uma das características principais das sociedades mais envolvidas hoje é que você tem que ter uma produção de riqueza, produção esta que não é gerada pelo setor público. Produção de riqueza, seja sob forma de bens, seja sob forma de serviços, é incumbência basicamente do setor privado. É o setor que lida com agricultura, indústria, alta tecnologia, serviços. O Estado pode ter um apoio, sobretudo na educação,
no apoio, na pesquisa científica, mas vamos dizer, a geração de riqueza basicamente está nesse setor. Então, quando se fala em aumentar o ensino técnico, o sentido legítimo desse aumento é o de você ter mais pessoas capacitadas a essa geração de riqueza, sem a qual não vamos ter impostos, sem a qual não vamos ter o papel do serviço público, o papel desejável do serviço público. Então, eu não vejo esta oposição que você está colocando. Agora, isso depende muito de como as coisas sejam elaboradas. Quais os problemas que a gente tem no ensino técnico e na formação de pessoas que façam a nossa produção aumentar? Especificamente, o grande exemplo disso são engenheiros. Ora, não basta a gente abrir vagas. Nós estamos vendo que nós temos mais vagas em engenharia do que temos estudantes na prática. Quer dizer, um dado que apareceu outro dia no artigo do pró-reitor da Unicamp, de graduação, era que temos talvez 40% das vagas ocupadas nos cursos de engenharia. E por quê? Porque não chegam alunos com boa formação em matemática. Então nós temos gargalos, são cruciais. Agora, mesmo que a gente consiga formá-los todos, eu já escrevi um tempo atrás um artigo que dizia o seguinte: nos cursos de engenharia falta uma perspectiva social. E qual a perspectiva que falta? Muitas vezes o engenheiro só aprende como aumentar a produtividade e não pensa em quem vai se beneficiar desse ganho de produtividade. Há 20, 30 anos, nos últimos 20, 30 anos, o mundo conheceu um aumento de produtividade gigantesca, ele não reverteu para os trabalhadores. Reverteu para o capital e para os consumidores também. Mas as horas de trabalho não foram diminuídas, o que poderiam ter sido com o aumento de produtividade. Quer dizer, hoje com menos horas de trabalho, menos pessoas produzem mais do que 20, 30 anos atrás. Então esse é um aspecto que tem que ser considerado. Mas eu acho que não é um confronto, não é um antagonismo. Como você aumenta a produtividade, para isso nós precisamos de ensino técnico, mas o ensino técnico tem que ter o elemento de quem vai ganhar com isso, o elemento de como se dá uma apropriação diferenciada por ricos e pobres dos ganhos de produtividade. E, por outro lado, nós temos que repensar o papel da função pública também. O que é? O que é ensino? O que é educação, saúde? O que são os outros setores? Mas é uma discussão que vai muito longe. Acho muito boa a sua pergunta. Desculpe tentar uma resposta tão rápida. Acho que a princípios de Raimundo Fauri continuam válidos. A questão está bem colocada, mas eu acho que eu tentaria esse encontro do papel em que o ensino técnico é importante. Bom, nós temos aqui duas perguntas bastante próximas, então eu vou lê-las em conjunto para o professor responder as duas. A primeira, aqui do João Vitor, ele coloca a questão assim: a democracia representa a vontade da maioria. Pode-se dizer que a decisão e a aceitação disso é subjetiva? Em nossa sociedade democrática, quem não concorda ou pensa de forma diferente é condenado, excluído. De que forma pode-se garantir que os direitos das minorias sejam também preservados? E a outra pergunta que veio aqui pelo portal, pelo E-Democracia, do Eric Gomes, ele diz assim: um dos maiores desafios nesse sentido é como evitar o impacto desagregador da regra da maioria em sociedades acentuadamente pluralistas. Como resposta para essa preocupação, formulou-se o conceito democracia consociacional ou consociativa. Gostaria que o professor comentasse esses conceitos. Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, veio pelo portal. Acho extremamente importante a gente estar aqui tendo uma discussão que não se resume apenas à presença imediata, mas à distância. Agora, eu acho que o Eric teria que ter sido mais claro no que ele entende por democracia consociacional ou consociativa, para nós podermos discutir isso, porque não são conceitos de domínio geral. Então, eu não vou poder me desenvolver nisso. Apenas a ideia de que a regra da maioria seja desagregadora não me parece muito legítimo. E pode ser desagregadora numa sociedade pluralista, ela não tem um foco central. E nesse sentido, ao não ter um foco central, é a sociedade tender a se esfacelar em grupos diferentes, que é o ponto que se aproxima da pergunta do João Vitor. Quem é o João Vitor? Pode levantar a mão? Oi. Então, veja, na sua questão, eu acho que você exagera um pouco, para dizer a verdade. Eu acho que nenhuma sociedade antes da nossa teve tanta aceitação da divergência. Tem questões que em outras sociedades
eram únicas, você não tinha opção. Orientação sexual, ou realização de uma orientação sexual não convencional, papel da mulher, diferença, respeito àquele que é diferente etnicamente. E até para dar um exemplo que é mais forte nos Estados Unidos que no Brasil, veja, por exemplo, a querela nos Estados Unidos, muito obrigado, sobre o aborto. Quando está em discussão o aborto, existe uma parte da sociedade que acha que o aborto é assassinato, e outra parte que acha que o aborto é uma política de redução de danos, para evitar uma coisa pior, que seria uma gravidez indesejada, com uma série de problemas que isso acarreta. Isso quer dizer que convivem numa sociedade pessoas que acham que outras são assassinas, os que são contra o aborto em relação a quem defende o aborto, e pessoas que acham que os outros são prepotentes impondo seus valores religiosos a quem não os tem. E isso é um conflito muito forte, porque é um conflito que consiste em uma parte achar que a outra parte está cometendo um crime de morte, está matando inocentes. Isso não é pouca coisa. E convivem em sociedade, conversam entre si, dialogam, estão presentes no parlamento, podem ficar muito irritados um com o outro. Eventualmente, alguns exagerados botam uma bomba numa clínica que pratica aborto. Isso já acontece, mas felizmente isso é muito pouco. O que eu quero dizer aquilo que em outras sociedades levaria uma parte a matar outra, por exemplo, quantos homossexuais não foram executados pelo poder público em outras épocas? Então, em nossa sociedade, ou mulheres que simplesmente valorizaram alguma coisa, São Paulo, a USP, recebeu por ser herança vacante a casa da Dona Yayá. Dona Yayá é uma senhora da elite paulistana, do começo do século XX, que fumava e guiava carro. A família concluiu que ela era louca, se não me engano, ela foi lobotomizada. Com isso não teve filhos nem nada, viveu, parece que um bom tempo, e por isso não teve herdeiros e a casa acabou nas mãos da USP, que transformou num centro cultural. Eu vejo que tragédia. A irmã do presidente Kennedy, ela foi lobotomizada. Mas quer dizer, isso é uma pena de morte mental. Quer dizer, é uma pessoa porque ela é dissidente em relação a uma conduta dominante, e essa pessoa é liquidada. Então isso já aconteceu muito. A nossa sociedade, pelo menos a nossa sociedade ocidental, tem isso muito menos. E uma coisa que nos choca em algumas sociedades, como especialmente a Arábia Saudita, é que esse tipo de prática, que para nós é medieval e desumana, continua moeda corrente, mas aqui não é mais. Então, nesse sentido, a nossa sociedade tem uma aceitação da divergência muito maior do que outra. Agora, é claro que sempre nós podemos dizer, existe algum nível de divergência que não está contemplado. O que tem ocorrido na sociedade é a ampliação desse espaço de divergência. As pessoas vão lá e reclamam. Então, uma coisa que num certo momento ainda não é validada, num outro momento passa a ser. Talvez seja o caso das drogas, ou de algumas drogas, dentro de algum tempo. É pena, por enquanto, que quem defende a discriminação das drogas na América Latina sejam ex-presidentes. Eu espero que em algum momento algum presidente, no exercício do poder, defenda isso. Mas, quer dizer, é uma expansão desse espaço. Por isso, e isso também em resposta ao Eric, voltando a outra questão, indica que o potencial desagregador não é tão grande. Nós conseguimos conviver mesmo tendo divergências notáveis. Então, isso é uma coisa positiva. Quer dizer, o vínculo social é mais frouxo, no sentido que não somos unânimes, mas, ao mesmo tempo, é mais democrático, no sentido que pessoas que veem as coisas de maneira diferente podem conviver. E uma coisa que será muito bom crescer no Brasil, e acho que em especial vocês, que estão aqui visitando e tendo uma imersão full time durante uma semana na Câmara de Deputados, no processo legislativo, no programa, que também para quem está nos acompanhando à distância, bom saber que existe, de visitação, no sentido de passar uma semana aqui na Câmara, existe, é bom vocês contribuírem para que melhore a qualidade da discussão política no Brasil. Que ainda é uma discussão muito maniqueísta. É muito comum ainda um lado acusar o outro de ser praticamente assassino, criminoso, ladrão, e não aceitar a diferença de valores e ideias como base da democracia. Nesse sentido, eu acho que nós temos sim, ainda que ter uma preocupação, e eu concordo com a sua questão, mas nessa formulação, João. Na verdade, eu estou um pouco confusa, então eu vou fazer a minha pergunta em duas etapas. A primeira, eu queria que você, só a título de colocar as ideias no lugar, assim, né, para eu colocar, é associar-se, relacionar-se democracia e república. E, em seguida, falar um pouco de como que, principalmente assim, vendo na esfera
bem micro, né? Pessoal, como que eu, servidora pública, posso vivenciar esse dilema do comum acima do privado, né? Sendo que a carreira de servidor público geralmente é motivada por fatores privados, como estabilidade e bom salário. Você pegou os dois pontos, talvez mais cruciais. Qual é o seu nome? Viviane. Olha, democracia e república. Há várias conceituações, a conceituação que eu utilizo é a seguinte. Democracia é esse termo grego em que existe essencialmente o demos, que é, eu vou pegar uma citação de um estudioso de Roma e Grécia Antigas, que é o Paul Venn. Paul Venn, quando vai falar dos militantes do partido político, hoje em dia, ele diz o militante, quando ele vai falar do cidadão antigo, o cidadão antigo é como militante de partido político hoje. Hoje no Brasil, já depois que o PT entrou para o governo, os militantes do partido político despencaram, porque o PT era um partido que tinha muito militante. Hoje não tem tanto. Militante é uma pessoa que se dedica assim profundamente a uma causa. Nós temos militantes hoje ecológicos, temos militantes dos pequenos partidos de extrema esquerda. O restante, vocês veem em eleições, os partidos mais contratam pessoas e pagam a elas para levar bandeira do que outra coisa. Quando o PT estava na oposição, o PT tinha muito militante, gente que agia gratuitamente. O que caracteriza o militante? Essa dedicação. Ele se dedica profundamente a uma coisa em que ele acredita. E isso é uma coisa que está muito mais na esquerda do que na direita. Vamos dizer, quando a direita tem militante, é fascista. Partido de direita democrático não tem militante. Tem gente que participa, que vota, etc. Mas quando milita, isso é um dado sociológico, não é um juízo de valor. Agora, a gente pode pensar, então, a ideia de demos, ou de populos, em Roma, como uma ideia de pessoas que têm uma relação com a sociedade da ordem da militância. Este cidadão ateniense que ia a cada 9 dias à praça pública, para nós, só se ele fosse um militante. Ele era um militante da causa demótica, da causa popular. Então, todos eles eram, por definição, você seria militante. Isso criou, na sociedade de hoje, um problema democrático. Quer dizer, quem de nós tem vontade de como cidadão, ser militante? Praticamente ninguém. Onde você tem militância? Em grupos menores, que eles sim acabam assumindo um caráter de dedicação, mas não enquanto cidadão brasileiro, não enquanto cidadão do Distrito Federal, cidadão de tal ou qual lugar, que é uma coisa que ficou muito vaga, mas enquanto, por exemplo, Movimento Sem Terra, ou enquanto funcionários se organizam no hospital tal, ou enquanto pessoas que lutam contra maus tratos animais, ou em outras ONGs. Aí você tem onde ficou a militância. Então, esse impulso democrático da antiguidade, que estava na cidade, no poder, na organização política como um todo, para nós ele se reduziu. E se reduziu talvez porque, para você ter militância, você tem que ter uma política da identidade. O cidadão ateniense, ele se identificava como ateniense. Isso implicava acreditar em certos deuses, ter uma certa postura em relação a sexo, ter uma postura em relação à língua, a tudo isso. Para nós, numa sociedade de uma diversidade muito maior, como estávamos vendo antes, não dá mais para dizer, bom, qual a identidade brasileira é uma postura comum em relação a sexo? De jeito nenhum. Religião, absurdo. Valor tal qual, mesmo o hino. A gente cantou o hino no começo, a gente gosta, vibra, mas para começo de conversa, os hinos sul-americanos são incompreensíveis. Ninguém entende direito o que está dito. Quer dizer, é análise sintática que a gente faz. Então, por mais que ele nos emocione, ele não é um programa de vida. Então, talvez a gente consiga ser militante se a gente tiver uma política de identidade, que o Sem Terra tem, que o membro da igreja tal tem, o militante dos direitos dos animais tem, mas como sociedade a gente perdeu muito isso. Esse é um problema da democracia. Nossa democracia ficou, ao mesmo tempo, muito mais tolerante da diversidade e menos empenhada. As pessoas se empenham menos na causa democrática. Mas o ponto, eu me apaixonei pelo assunto, fui desviando, então, só para voltar ao ponto principal, talvez, democracia, essencialmente, eu acho que os gregos acertaram muito quando pensaram, os que não gostavam da democracia, eles acertaram quando pensaram que democracia tem a ver com os pobres que querem ter mais. E eles achavam que era ameaça. Eu acho que o caráter social é essencial à democracia.
Esse é um ponto que eu discordo muito dos analistas que pensam a democracia moderna como só chegando tardiamente aos direitos sociais. Direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais. Eu acho que a ideia grega juntava todos. Direitos políticos e direitos sociais eram unidos. Então, quando se fala que os direitos sociais são um aporte do século XIX, ou mesmo XX, à questão dos direitos humanos ou da democracia, se perde de vista que a democracia grega juntava tudo. E que a democracia grega era, sobretudo, a ideia de uma reivindicação dos mais pobres para ser iguais aos outros, tendo mais. Vejam o que isso representa, como dá para ler a história das últimas décadas desse jeito. E, sobretudo, na América Latina e do Sul. Quer dizer, como o avanço da vontade de inclusão social, de ter mais, de aumentar o poder de compra, de aumentar a presença na sociedade, de ter mais acesso em tudo. Aí a universidade, por exemplo, se torna importante se a gente pensa a democracia desse jeito. República é uma coisa um pouco diferente, porque enquanto democracia é um conceito fortemente popular, ateniense, república é um conceito fortemente elitista, romano. E é um conceito que é colocado, sobretudo, em cena pelos patrícios, pelo que chamaríamos a nobreza dentro da república. É um paradoxo ter nobreza dentro da república, mas há essa ideia do sacrifício da vontade, dos próprios valores. O exemplo do Brutus, que manda matar os filhos, o exemplo do romano, que tenta matar um inimigo que está cercando Roma, Múcio Cévola é o nome dele, e não consegue, mata a pessoa errada, é aprisionado pelos inimigos, já se preparam para torturá-lo, quando ele aproxima a mão de uma vela e faz queimar a mão inteira, dizendo que está punindo a mão que errou pelo erro que cometeu, por ter matado a pessoa equivocada. É uma lenda, provavelmente. Mas imagina, o homem deixa a mão queimar minutos a fio, os inimigos de Roma ficam apavorados e saem correndo. Eles são muito mais do que o Múcio Cévola, poderiam matá-lo, mas ficam apavorados. Com quem estamos lidando? Com as pessoas, os romanos não vão recuar diante de nada para nos vencer. E essa é uma ideia muito forte da República. Agora, o que eu quero dizer, a ideia de forte democracia e a ideia de república, a ideia forte de república são quase opostas. A ideia forte de república eu quero mais. A ideia, não, de democracia. E me igualar querendo mais. A ideia forte de república é eu sacrifico o que eu posso ter. Agora, você precisa das duas. Se eu não tiver a ideia forte de democracia, nós não temos conjunto de coletividade. Nós vamos ter uma desigualdade brutal na sociedade. E se eu não tiver a ideia forte de república, nós não vamos ter projeto comum. Nós não vamos ter um momento que nós organizamos tudo. Força do PT na oposição. O PT apelava a esses mini-demos. O PT era forte em cada um desses grupos. Cada sindicato, cada organização social, etc. Fraqueza do PT na oposição, força do PSDB no governo. O PSDB enxergava o projeto coletivo e fazia essa articulação. O PT achava que ele iria pegar cada projeto de cada um dos sindicatos, juntar todos e grudar, e recebia aquele militante agrícola francês, José Bové, que era contra a importação de produtos agrícolas brasileiros na França, e festejava. É claro que o PT no governo quer exportar produtos agrícolas para a França, então não é mais amigo do Bové. Não sei se vocês lembram dele, o Bové, que fazia ocupações de terra no interior da França, etc. Então, você precisa das duas coisas, é uma relação tensa. E da mesma forma, uma relação tensa, você falou do servidor. Por um lado, é claro, a gente quer subir. Subir como se constata? Salário e prestígio. O salário é tangível, o prestígio não é. Qual é mais importante? Depende. Dependendo da hora, a gente pode querer mais prestígio ou menos dinheiro, ou vice-versa. Mas isto é uma pulsão individualista, egoísta. Você está querendo se destacar. De outro lado, porém, não tem valor nenhum o serviço público se não for serviço ao público, né? Então, como nós conseguimos lidar com isso? Não tem uma resposta. Apenas, eu acho que se a gente vê bem o antagonismo, a gente pode tentar dosar melhor isso tudo. É a sugestão, pelo menos. Alô? Professor, nós temos mais 4 pessoas para falar, perguntar, e mais 4 perguntas por escrito. Vamos ver se a gente consegue administrar o nosso tempo. Tá? Oi? Vamos tentar fazer um bloco de perguntas aqui, mas primeiro eu vou passar aqui a pergunta.
Boa tarde, professor. Me chamo Brena. Eu gostaria de saber qual a relação entre a crise da democracia representativa e a legitimidade do poder legislativo. E, então, qual seria o papel do servidor, da servidora do poder legislativo para uma redefinição da imagem, né, da representação social do parlamento brasileiro? Vou responder cada pergunta uma para não esquecer, mas vou ser mais sucinto agora. Olha, numa sociedade, por que nós temos democracia representativa e não direta? Há duas grandes razões. A primeira razão é número de gente. Uma cidade como Atenas podia ter uma assembleia, que todo mundo estivesse presente. Um país do tamanho do Brasil, nem no sonho. Nós não podemos juntar todo mundo numa praça, não cabem, as pessoas não podem sair de casa, vir todo mundo para Brasília, para onde seja, não dá. Então é uma questão numérica para nós termos a representação em vez do voto da presença de todos, da democracia direta. Mas há uma questão também que é do desinteresse das pessoas. Os antigos, os romanos, os atenienses, melhor dizendo, podiam de fato se interessar, se empenhar pela coisa pública. Nós, se tivermos que ir cada semana a uma assembleia, vamos morrer de tédio. Não vamos aguentar. Nossa paixão está muito mais na vida privada. Então houve um desinvestimento da vida pública, do prazer de estar todo mundo junto, e um aumento do prazer da vida privada, a realização que pode ser no esporte, na música, no entretenimento, nas pessoas queridas, no filho, na mulher, no marido. Então, com essa mudança, a ideia de uma legitimidade que venha da presença do coletivo foi submetida por uma legitimidade por delegação, representativa. Então, nós consideramos nossos representantes legítimos, nós consideramos legítimo, para falar em nome da sociedade, o representante indicado. Pode ser o deputado, o senador, o presidente é um representante desse coletivo. Então, nesse sentido, existe uma legitimidade que está dependendo, claro, da votação ser honesta, de as regras do jogo serem respeitadas. A gente sabe que sempre é uma crise. Sempre haverá um momento de eleição, haverá manipulação, haverá revelação de dossiês, haverá coisas sempre para tentar tumultuar, como dizia uma assessora minha, quando eu fui diretor da CAPES, tumultuar o processo. Mas isso é da natureza, da coisa mesmo. O que pode, você colocou, o servidor do Legislativo fazer para aumentar a legitimidade dessa representação? Basicamente, uma representação é legítima quando as pessoas se sentem representadas nela. Quando as pessoas sentem que não estão tendo uma pessoa que fala em nome dela só porque fala, mas que sentem que elas se reconhecem no representante. E esse é um problema sério nosso no Brasil em relação ao político e, sobretudo, ao político legislativo. O nosso problema em relação ao político é que a sociedade brasileira tem uma visão do político que é bastante negativa. Com razão ou sem, não vou entrar nessa discussão agora. O fato é que existe uma convicção muito grande que os políticos procuram as suas vantagens pessoais, de que eles dispõem de uma quantidade enorme de benesses e que dão muito pouco em troca para a sociedade. Essa é uma convicção. Como ela pode ser enfrentada? Eu acho que tem que haver uma transparência maior e, sobretudo, o bem que é fornecido tem que ser mais claro. Qual é o bem que o Legislativo fornece? Produz leis? Sim, mas leis não são um objeto que você passa de 500 por ano para 1000 por um ano, foi um acréscimo. Isso não quer dizer nada, numericamente. As leis são melhores, já é uma questão importante. O que quer dizer uma lei melhor? Mas quer dizer, sobretudo, de que maneira as pessoas podem sentir que a voz delas chega aí. Eu não tenho uma resposta para isso, estou só tentando formular a questão. Transparência do processo legislativo? Sim, mas até onde isso vai? O site da Câmara, os sites do Congresso são muito bons. Mas, por exemplo, você vai seguir a tramitação de uma lei? Não é fácil. Agora, mesmo que você siga toda a tramitação de uma lei, quer isso dizer que cada cidadão se reconheça nisso? Não sei. O que você pode fazer para isso? Eu acho que a questão fundamental é essa, é dar uma nova força à ideia de representação. A ideia de representação sempre teve no seu bojo dois sentidos antagônicos. Uma ideia é o representante faz as coisas em meu nome. Então, ótimo. Ele me dispensa de trabalhar. Eu não preciso ir lá porque ele está fazendo meu nome. É o lado positivo. Outro lado, o representante me trai. Ele usa o meu nome para fazer coisas que eu não faria. O representante desvia dinheiro, o representante, eu passo uma procuração para alguém, a pessoa faz uma coisa errada com isso.
isso é da própria natureza da representação. Um caráter transparente e um caráter opaco. Um caráter fiel e um caráter infiel. É como o fiel depositário, por assim dizer, que pode ser infiel. Pessoa que está com... Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que apostar no caráter positivo, transparente, mas a transparência não é só a informação. O problema que a gente chega é que, num certo momento, você transmite toda a informação e as pessoas ainda não estão se reconhecendo. Nós temos que aumentar isso. Alô? Oi. Pessoal, meu nome é Geraldo, eu trabalho, sou servidor aqui da Casa na consultoria legislativa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses fatores que tensionam a democracia, como concentração de poder econômico e democracia, a mídia, o mercado. Se é possível essa ideia, democracia, sobreviver? A gente ouve notícias da eleição americana e um dos itens que eles colocam nas notícias é que o Obama conseguiu mais milhões de dólares para sua campanha do que o outro. Enfim, parece que a arrecadação lá é tão importante quanto o outro é como indicador, né? A arrecadação. Enfim, como que a democracia se localiza no meio desses fatores tão poderosos de distorção, vamos dizer assim? Olha, são dois pontos, você falou do dinheiro, do mercado e da mídia. No caso do mercado, é muito difícil você regulá-lo. As tentativas de regular o mercado são, por exemplo, controle de contribuições, doações, elas sempre abrem espaço para serem burladas. Se fizer um financiamento público exclusivo das campanhas, isso não vai impedir que haja um financiamento por baixo do pano privado para tal qual setor. Então é difícil, você pode combater isso, mas você controlar tudo isso plenamente é complicado. O ponto que é mais auspicioso é o da mídia, porque com o avanço da internet começaram a surgir contracorpos à concentração do poder da mídia, que no Brasil, por exemplo, é maior que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há leis que proíbem a propriedade cruzada, que você não pode na mesma cidade ter um grande jornal, uma grande TV, etc. Claro que isso favorece, vamos dizer, um pluralismo maior do que num país que nós temos 2, 3 grandes redes de informação, não muito mais que isso, e que tem posições muito parecidas, o que torna difícil o enfrentamento. Porém, por outro lado, o avanço da internet permitiu que opiniões diversas e opostas estejam se veiculando. Esse é um lado positivo que tem que ser avançado. Por onde a gente vai conseguir uma ampliação dessa discussão plural pela internet? Que é uma coisa que o próprio judiciário ainda não está acostumado, tanto que ele tenta regular a expressão de opinião política nas redes sociais, com dificuldade, uma coisa impossível, para dizer a verdade. O que é o problema que eu vejo nesse caso, especial na sociedade brasileira? Nós temos muito pouca cultura democrática. Então, a ideia de nós termos num único, no mesmo espaço, no mesmo blog, uma discussão com gente dos dois lados, praticamente não existe. Você consegue ter, se ler vários blogs ao longo de um dia, você consegue ter posições dos dois lados. Mas no mesmo blog, você ter posições contraditórias é muito raro. Os que tentaram fazer isso são muito poucos, não deram certo, geralmente. Por quê? Porque há essa dificuldade de aceitar que a posição antagônica minha seja decente. De aceitar que aquele de quem eu discordo visceralmente esteja agindo de boa fé. Então é mais fácil dizer, é um canalha. Então você vê esse termo, petralha e tucanalha. Então você vê dois termos indignos que são utilizados para desqualificar a posição do outro, em vez de tentar respeitar, entender e dialogar. Eu acho que esse é um ponto que tem tanto uma necessidade, vamos dizer, de melhor uso das potencialidades de equilíbrio entre as diversas linhas políticas que a internet proporciona, como também, mas aí tem a ver com uma reeducação nossa, com um aprendizado a conviver melhor com o diferente. Isso ainda é muito difícil na nossa sociedade e em muitas sociedades.
mas é uma utopia, pelo menos um ideal que a gente tem que procurar. Se não fizer isso, a gente... Olha, a questão da tolerância. Há dois sentidos da palavra tolerância. A tolerância em sentido fraco. Eu tolero a divergência. Eu tolero a divergência porque eu acho uma bobagem. Eu acho outro um idiota, mas deixa eu falar. E há outro sentido de tolerância que é ativo. Eu aprendo com a pessoa